maravilhado com minha maquininha. Bom, então, o outro assunto que eu vou falar aqui é sobre o DGX Spark. Eu nem fiz vídeo divulgando isso, eu já fiz os vídeos, mas não divulguei, tá? Mas é o seguinte, olha só, eu não vou tirar a máquina aqui, porque eu tive que improvisar os cabos, que eu não tinha adaptadores, se bem que isso eu posso já desligar, que eu não estou usando. Tá. Mas é tamanho de uma mão, e ele tem uma capacidade de 200 bilhões de parâmetros. Ou seja, se eu pensar em rodar muita coisa open source. Oi, só deixa eu responder para ti, Rebeca. Tu está falando, ele fica no automático o quê? Tu está falando ainda do banco o quê? Se for o banco, sim. Tá? Uh, se for o banco, essas coisas aqui, ó, depende o que é, fica no automático. Aqui eu tenho uns testes, né? Mas eu tenho uma outra conta onde que estão todos eles rodando direitinho. E mesmo assim a gente tem a validação, né, que a TISA faz a validação aí para dar um atendimento mais personalizado. Não sei se era isso que tu queria falar. Bom, o que é interessante, hoje eu estava conversando aqui sobre isso, provavelmente ano que vem nós vamos ver muita empresa implementando IA dentro da casa, certo? Com servidores e tudo mais. Então, se eu tenho servidores de 200 bilhões de parâmetros, ou se eu juntar dois desses, certo? E tiver de 400 bilhões de parâmetros, eu vou poder rodar quase todas as soluções de open source, né? Se a gente voltar aqui, deixa eu abrir mais uma tela aqui, um chat aqui, e perguntar quais, né, uh, qual o tamanho de parâmetros das LMs open source mais atuais. Sim, eu já deixo, depois disso eu deixo tudo isso automatizado, né? Eu tenho, por exemplo, aqui nesse sistema que eu fiz, eu já volto aqui, ó, deixa eu só responder para a Rebeca aí. Aqui. Olha só, Rebeca, aqui, ó, isso aqui eu tenho dos convites, tá? O que está rodando aqui é a parte dos convites, tá? Esse quadrinhos, convites que eu fiz para a comunidade. Então, ó, envio de convite para tá rodando, né? Os labels, e-mail que alguém está mandando de volta, tá rodando, certo? O fluxo de mandar para os padrinhos, está rodando. Então, tem coisas que eu processei, né? E daí depois agora, por exemplo, esse aqui, ó, não tá porque eu tinha 4, né? Como eu tinha que mandar 4.000 mensagens, eu peguei e dividi, porque senão eu levaria muito tempo. Então eu criei várias contas, né? Que nem aqui eu botei pelo TEC, pelo FTD, Futuros, né? E mais pelo TDS, eu acho que foi, tá? Então eu mandei várias contas, tá? E aí, como todo mundo tem o contato nosso da comunidade, a resposta, né, foi pela comunidade. E
Mas se chegar a mensagem e tudo, eu tenho uma que faz o processo aqui, certo? Tá aqui, ó. Tá aqui ela também, certo? Então eu tenho aqui, tanto que eu botei um, né, o dois, que eu desativei aqui porque não tem mais os anexos aqui, nesse caso não tem, certo? O 3, que está ativo aqui, esses aqui eram 3, ó. Então, tu duplica aquilo lá para fazer escala, certo? Claro que se for um projeto de uma empresa grande e tudo, tu já tem que pensar em isso, tá constante, né? Aqui é uma coisa pequenininha, simples, mas foi estruturado assim, certo? Então, com Supabase e e-mail. E tudo desenvolvido no Cloud Code. Tá bom? Então vamos lá, de volta aqui para o nosso super. Ó, o Llama eu tenho de 7 bilhões, de 13 bilhões, de 70 bilhões de parâmetros. Então semana que vem vou estar botando o Llama para dentro desse servidor. A Mistral, né? O Falcon, ó, 180 bilhões, esse nós vamos poder testar mais pesado. Né? O Queen, né, do Alibaba, né, até 72 bilhões de parâmetros. O Llama 3, opa, esse já não dá, certo? Eu teria que ter duas máquinas juntinhas. Então eu vou ver o que eu consigo pegar isso otimizado do Llama 3, certo? O DeepSeek, ó, 600 bilhões de parâmetros, mas ele tem uma versão, né, que é de 32 bilhões. Então eu posso estar usando. Mas senão eu teria que ter 3 desses servidores rodando, 4 aqui na verdade, né? Ou seja, é muito pesadão. Daí eu diria assim, tenho máquina para rodar apenas 100 bilhões de parâmetros. Como poderia usar essas que passa de 100 bilhões? Tá? Então ele estava falando aqui, ó, usar versões quantizadas, né? Ou seja, que vai ser otimizada elas. Então, são coisas que agora em diante é o meu foco aí. Eu tenho uma máquina potente para mim fazer, né? Ó, mesmo assim, ó, o Falcon já não dá, 180, esse aqui daria 180 bilhões. Mistral, né? Dá, ó, ele tem aquele esquema que nem o DeepSeek, que é ativa, né? 39 bilhões ativos, outros não ativos. Vamos ver como é que vai ser, né? O Llama 3 não dá, nem o DeepSeek. O Queen já dá. E quais as LMs para gerar vídeo? Até 200 bilhões, vamos ver. Bichões ele já entendeu. Ó, daí eu vou também, isso aqui é outra coisa que eu vou estar focando aqui. O VAN 21, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, né? Ou seja, apesar disso, a gente tem limitações e muitas, né? Mas, por outro lado, eu posso ir lá no Hugging Face e procurar, certo? Os modelos baseado em fazer alguns filtros, né? Do que eu quero baixar. Opa. Vamos ver os trends, os últimos. E daí eu posso ver algumas coisas aqui. DeepSeek OCR. Ou seja, o que eu preciso estar usando dentro da minha empresa e poderia estar processando na máquina. Ó, que nem esse aqui, ó.
o 4.6 já não roda, porque ele é 375 bilhões de parâmetros.